Ou seja, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi realizado em Atos dos Apóstolos, como nós vemos claramente. Então, nós temos que entender que o princípio da hermenêutica, quando falamos de hermenêutica, falamos da arte de interpretar as Escrituras. O princípio da hermenêutica diz que nós não podemos fundamentar uma doutrina em cima de um texto isolado. Então, e outra questão também que nós precisamos entender é que nós temos que entender o que nós chamamos de analogia fidei, analogia da fé. Ou seja, um texto que parece dificultoso para nós, ele precisa ser compreendido a partir de outros textos das Escrituras. Veja que essa expressão, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele só aparece nesse texto isolado e em nenhum outro mais texto das Escrituras. Todos os outros textos das Escrituras, o batismo é realizado em nome de Jesus Cristo. Então, de uma certa forma, nós entendemos claramente, a partir de outros versículos que são mais claros, que mostram claramente que esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é um batismo em nome de três pessoas distintas na divindade, mas, ou seja, é o batismo na autoridade de Deus, que o próprio Jesus disse que todo poder lhe foi dado no céu e na terra, usando o nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, já que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós entendemos claramente, como a igreja primitiva também entendeu, que o batismo foi realizado em nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz no discurso de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Glória a Deus. Nós encontramos também em Atos capítulo 8, versículo 16, que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E assim nós encontramos em Atos capítulo 10, versículo 48, que aqueles que estavam com Cornélio foram batizados em nome do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. E nós vemos claramente em Atos capítulo 22, versículo 16, quando Paulo está falando na sua defesa, Paulo fala, ele referindo ao seu batismo, ele diz: levanta-te e batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então isso mostra claramente que o nome invocado no batismo primitivo era o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome em que há salvação. E isso se confirma em outros textos das Sagradas Escrituras, em outros textos neotestamentários, como Marcos capítulo 16, que Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e segue. Ou seja, no nome de Jesus, o único nome que há salvação. Em Lucas capítulo 24, também versículo 44 em diante, Jesus vai falar também sobre isso. Ou seja, os discípulos deveriam pregar o arrependimento em seu nome, a remissão dos pecados. E Pedro também vai confirmar em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então seria uma contradição muito grande se o batismo não fosse realizado em nome de Jesus Cristo. Se tudo na igreja primitiva, na igreja em sua fase inicial, era feito realmente em nome de Jesus Cristo. Então não faz nenhum sentido o batismo ser realizado em nome de uma trindade que foi formulada posteriormente, ou seja, a partir do 3º século em diante. Se eu for falar sobre esse assunto, vai levar muito tempo. Então nós vemos claramente que o batismo bíblico é o batismo em nome de Jesus Cristo. E lembrando que Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo também diz que tudo o que fizerdes, façais em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, irmãos, que esta palavra possa ficar no coração dos irmãos. E desculpa aqui o tempo. Amém? Eu tomei. Então, as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus.